Como começar a investir em fundos imobiliários? Eu separei aqui algumas dicas que respondem a maioria das perguntas dos investidores iniciantes. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link na descrição, me segue por lá. Lá tem conteúdos diários sobre fundos imobiliários e nos stories eu sempre abro caixinha de perguntas. Bom, um dos pontos principais que fazem com que muitos não invistam em fundos imobiliários é não entender como começar. E o primeiro ponto, tá? A primeira dica para quem quer começar a investir em fundo imobiliário é entender do que se trata os fundos imobiliários. Muita gente vê aquelas letrinhas no home broker e acredita que seja só um papel, e não é um papel, é uma representação de um ativo, e nesse ativo você investe em imóvel, não só em qualquer imóvel, mas nos melhores imóveis do Brasil, geridos pelos melhores profissionais do Brasil também. Então é uma forma de você investir em imóvel físico, tá? Fundo imobiliário tem shopping, galpão logístico, prédio de escritório, supermercados, hospitais, tem de tudo dentro dos fundos imobiliários. Então, o que você precisa entender, primeiramente, é como um fundo imobiliário ganha dinheiro. E o fundo imobiliário, ele vai ganhar dinheiro com imóveis. Os fundos de tijolos têm imóveis físicos locados para inquilinos que pagam os aluguéis. Eles pagam os aluguéis e você, como cotista, recebe essa renda todo mês. Além disso, se existe uma venda de imóvel, você também vai receber o lucro. Os fundos de papel, que são o segundo tipo que nós temos, você vai ver que eles investem em dívidas imobiliárias, CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Eles vão ganhar juros e correção monetária com aquela dívida e repassar para quem é cotista desses fundos imobiliários. Nós temos os FOFs, que são fundos de fundos. Eles investem em fundos imobiliários, eles podem fazer negociação com ganho de capital, então comprar uma cota barata, depois vender quando está caro, faz um lucro, distribui para os cotistas, ou mesmo vão repassar as rendas recebidas nos fundos imobiliários que eles investem. Então, o fundo imobiliário paga para ele, ele paga para o seu cotista, ok? E temos também os chamados multi-estratégia, tá? Ou hedge funds. Eles têm aí uma liberalidade, podem investir em tijolo, ações imobiliárias, fundos imobiliários, fundos de papel, então eles diversificam bastante, ok? Então, primeiro você precisa entender isso. Quando você investe num fundo imobiliário, você está comprando este tipo de ativo. Fundo imobiliário é um ativo real, ele vai te proteger da inflação e no longo prazo ele tende a performar muito melhor do que a renda fixa. Renda variável é assim. Ao mesmo tempo, você precisa entender que, como o nome diz, fundo imobiliário é um ativo de renda variável e você vai ver a cota oscilando ao longo do tempo. Então, hoje você compra, amanhã o valor que você pagou por aquela cota pode estar desvalorizada. Aquela cota pode valer menos do que você pagou. Então, você vai ter uma desvalorização do seu patrimônio, como também pode acontecer de você comprar uma cota hoje e amanhã já vai estar mais valorizado e você pode ganhar dinheiro. Então, é importante você entender que existe essa oscilação, essa volatilidade, que é bem menor do que as ações, em média, 1/3 menor do que as ações. Por isso, a gente fala que os fundos imobiliários são a porta de entrada para a renda variável. Entendemos o que são os fundos imobiliários, que eles repassam dinheiro para você, que é o cotista, e que existe a oscilação, porque é renda variável. Mas uma dúvida que muitos têm: a renda que o fundo paga é afetada por essa volatilidade da cota? E não, não é. A renda, como eu falei, vem dos imóveis alugados ou das dívidas que o fundo tem ou dos fundos imobiliários que o fundo investe. Então, você não vai ver oscilação no valor da renda mensal. Isso é uma baita proteção, uma baita vantagem em momentos de crise, porque a sua renda vai vir todos os meses. Se o fundo for bom, você vai receber dinheiro, independente da oscilação da cota. Ok, eu entendi, mas como investir em fundos imobiliários? O primeiro passo é abrir conta numa corretora de valores, e uma corretora de valores taxa zero.
escolha a melhor para você e invista por lá. Você não vai pagar taxa e uma coisa muito importante, se a corretora quebrar, não há problema, você vai fazer a portabilidade dos seus ativos para outra corretora, porque os fundos imobiliários ficam ligados ao seu CPF, a você, não a corretora. A corretora, ela é só um intermediário que vai permitir com que você compre os ativos na bolsa de valores. Só isso. Mas seus ativos não ficam na corretora. Ok, mas quais corretoras são taxa zero? Hoje, taxa zero para fundos imobiliários, nós temos XP, Banco Inter, Rico, Clear, Toro, Nuinvest, Itaú e Oroma, por exemplo. Existem outras, mas essas se destacam, tá bom? Então, para fundos imobiliários, abra uma conta na corretora, porque lá você vai ter os melhores ativos da bolsa negociados. A segunda dica para você começar a investir em fundos imobiliários é, quando você abre conta na corretora, descubra o seu perfil de investidor. Por que descobrir o seu perfil? Para você entender melhor, através da sua tolerância ao risco, aos seus objetivos, né? Para que você investe, quais os melhores ativos para você. Então, por favor, faça o teste, descubra o seu perfil de investidor para você investir em ativos mais adequados a você. Terceira dica, monte uma carteira diversificada. Eu vejo muita gente que não estuda, que não entende, que não vive o mercado, sendo 100% fundos imobiliários. Acreditem, eu adoro fundos imobiliários, 70% da minha carteira hoje são fundos imobiliários, mas eu trabalho com isso, acompanho o mercado diretamente todos os dias, vivo, respiro fundos imobiliários. Então, a maioria das pessoas não deve ter uma exposição tão grande, quanto menos 100% numa classe de ativos, e qualquer que seja ela. Diversifique, tenha renda fixa, renda variável, sim, pode ter fundos imobiliários, ações, tenha exterior, se você quiser, tenha criptomoedas, por exemplo, mas diversifique, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Isso vai proteger o seu capital, o seu patrimônio de riscos que, inclusive, você nem conhece. O ideal é você colocar ali, em média, 20% do seu patrimônio em fundos imobiliários. À medida que você vai estudando, entendendo, conhecendo, aí sim você pode aumentar essa porcentagem, mas comece com uma porcentagem menor. Quarta dica, comece com pouco. Outro erro muito comum é o investidor ficar animado, achar que vai ganhar muito, e aí a ganância falando mais alto, e ele investe muito dinheiro já de cara em fundos imobiliários. Renda variável, pessoal, você precisa começar com pouco, tá? Compra uma cota, sente ali a oscilação, a volatilidade dela, entenda como você vai lidar com aquilo, se você fica confortável, vai recebendo ali sua rendinha aos poucos vai estudando, acrescentando novas cotas, né? Mas o ideal é você começar com pouco, começar devagar. Assim você vai sentindo a volatilidade, acompanhando os fundos que você está comprando e também sentindo como você lida com as quedas. O quanto eu vi no meu perfil, pessoal reclamando que comprou muitas cotas em 2023 porque achava que ia valorizar. Depois, 2024, segundo semestre, viu as quedas e ficou com aquele gosto amargo na boca. Comece com pouco. Aporte todo mês, mas pouco. À medida que o seu conhecimento for crescendo, que você for acompanhando, você pode aportar mais e colocando mais dinheiro na bolsa. Quinta dica, invista nos melhores segmentos, tá? Nada de inventar roda. Compre fundos imobiliários de logística, shopping, lajes, papel, híbridos, FOFs, tá? Então, compre os fundos imobiliários mais conhecidos, com histórico e de segmentos também mais testados já, tá? Que tem um histórico melhor. E são esses. Não inventa moda, não, porque a tendência de segmentos mais novos é o risco ser maior. E provavelmente você vai perder dinheiro, tem uma chance maior de perder dinheiro, tá? Então, entre nos mais conhecidos, nos que já foram testados pelo tempo. Dentro dos melhores segmentos, compre fundos com patrimônio líquido mais robusto, tá? Então você pode, por exemplo, comprar fundos que tenham somente acima de 1 bilhão de patrimônio líquido. Isso é interessante, te dá uma proteção. Patrimônios maiores
dão uma tranquilidade maior para o cotista. Não que não existam fundos com patrimônio líquido grande ruins e que não existam fundos com patrimônio líquido pequeno bons, mas para você que está começando, é um bom ponto de partida. Inclusive, você pode pegar os maiores fundos em patrimônio líquido dos melhores segmentos e começar a estudar. E dentro dos melhores segmentos, você também pode comprar fundos que tenham, no mínimo, 1 milhão de liquidez diária, tá? Isso é um bom ponto de partida, porque fundos com baixa liquidez têm maior risco. Se você precisar vender, você não consegue tão facilmente. Então, no mínimo, 1 milhão por dia de liquidez diária. E, obviamente, você precisa comprar fundos de qualidade, com capacidade de gerar renda e baratos. Então, com o passar do tempo, você vai ter que aprender a descobrir quais são as melhores gestoras, quais os fundos que têm o melhor patrimônio, que têm um patrimônio de maior qualidade, que têm maior capacidade de gerar renda para o futuro. Mas isso vai ser fruto de estudos, você precisa estudar. E aqui nesse canal e também no meu perfil do Instagram é o lugar certo para você descobrir isso, para você estudar isso. E lógico, saber precificar seus fundos imobiliários. Aqui no canal tem vídeo sobre precificação de fundos imobiliários, tá? E se depois, quando eu abrir a minha turma, não está aberta agora, você quiser se juntar aos meus mais de 300 alunos, eu entrego a planilha inteligente e aí você vai conseguir precificar seus fundos imobiliários em menos de 1 minuto, tá? Mas isso é essencial para você investir. Ok? Você seguindo essas dicas vai começar a investir em fundos imobiliários de forma mais inteligente. Garanto a você. Pelo vídeo de hoje é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.